Cientistas atribuem bem-estar à ação de hormônios. O comportamento sexual das pessoas e o futuro da humanidade. Ouvinte, pergunta se a ciência conseguiu comprovar a reencarnação. Será tão eficaz assim a terapia do abraço? Perispírito, um conceito-chave para a doutrina espírita. Novo livro do Espírito Hamed para este mês de maio. Meimei exibe filme com fim beneficente nesta sexta-feira. Ouvinte, muito bom dia. Com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende aos seus amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. Anote aí, uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote as vias de comunicação com o nosso programa. O e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp 997-512397, esse número é da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou ainda trazer pessoalmente o seu recado. Livro que estaremos sorteando neste programa entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. O Fotógrafo dos Espíritos, de Nedir Mendes da Rocha. É um livro documentário que traz lances de sessões mediúnicas de efeitos físicos no Brasil, com fotografias de fenômenos com vários médiums, contando com depoimentos de Chico Xavier. O Fotógrafo dos Espíritos é da editora M e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro, domingo passado, a ouvinte Maria Aparecida Pedroso, residente na Avenida Faustina. Ligue já para o telefone fixo 34710700, ou então para os celulares. Na operadora Vivo é o 997-512397, o da TIM 981792405. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar desse livro documentário, O Fotógrafo dos Espíritos. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Você está ouvindo a edição número 2039 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cid. Participação, Marco Antônio, Maris e Sônia. Secretaria, Maris e Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Os cientistas já descobriram que 4 hormônios são responsáveis pela alegria de viver. São eles a endorfina, a ocitocina, a serotonina e a dopamina. Esses hormônios seriam capazes de trazer equilíbrio para nossas emoções. Contudo, para se ter um cérebro feliz, é preciso provocar estes hormônios e desencadear seus efeitos em nosso organismo. A
endorfina é um neurotransmissor que traz sensação de bem-estar, reduz o estresse e melhora o humor. E é por causa dela que praticantes de corridas são considerados os mais felizes. A serotonina equilibra o sono e alivia a dor. Por isso, desníveis em nosso organismo podem provocar alterações de humor. E alguns alimentos, como a banana, a aveia e folhas verdes escuras, melhoram nosso estado de humor. A dopamina é um dos hormônios liberados nas emoções do prazer, do sexo e da paixão. E a ocitocina é o hormônio do amor, o grande responsável pela conexão entre as pessoas, tanto assim que tem um papel fundamental no parto para fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê. Que a ciência desvende esses mecanismos do corpo humano que tanto influem em nossa saúde é realmente necessário e importante. Mas o que não deveríamos jamais fazer é depender apenas de estímulos externos ou de drogas farmacêuticas para buscar a felicidade. Existe algo bem mais importante e fundamental, não só para nos propiciar momentos de paz e autossatisfação, mas, sobretudo, para nos garantir uma vida mais equilibrada e mais tranquila. Já há muito existem esforços para se descobrir a pílula da felicidade. Mas sabemos que a solução dos problemas humanos não depende apenas e tão somente de recursos artificiais, que podem mostrar efeitos surpreendentes, mas tão somente imediatos e passageiros. Assim, meus amigos, não deveríamos buscar o nosso bem-estar apenas nas drogas. Aliás, é que os dependentes costumam fazer, ansiosos por dar um basta nas suas carências e necessidades, por acabar com suas amarguras e frustrações. E vejam em que emaranhado de dor eles se envolvem. Na ânsia de conquistar de uma só vez a felicidade, acabam por se atirarem num abismo de aflições e sofrimento. Os recursos da ciência servem para nos amparar em momentos difíceis, mas eles por si mesmos não têm o condão de nos proporcionar a felicidade que sonhamos. A felicidade é algo mais além da matéria, mais além do corpo. Muitas vezes o corpo precisa de amparo e estimulação, recorrendo em boa hora aos recursos medicamentosos e às drogas que nos proporcionam imediato alívio. Mas esse remédio não é o definitivo, pois os nossos mais graves problemas têm raízes no espírito e não no corpo. É no espírito que está a origem de nossos maiores desequilíbrios. O espírito é a principal meta. É ele que precisamos desenvolver para se tornar capaz de superar as mazelas da vida. Foi nesse sentido que Jesus, o maior médico de todos os tempos, nos acenou com o exercício espiritual do amor, cujos efeitos transcendem o corpo e vão além desta vida, para nos proclamar a conquista da paz verdadeira que tão poeticamente ele chamou de Reino de Deus. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos à primeira questão de hoje. Este comentário foi feito por uma ouvinte de iniciais AMS, que considera o tema muito importante. Uma coisa que muito me preocupa, disse ela, é ver o mundo virado de cabeça para baixo. Parece que não existe mais limites, principalmente em questão de sexo. 50 anos atrás, até esta palavra, sexo, era proibida. Hoje, vemos sexo a toda hora na televisão e de forma vergonhosa, como coisa banal. Os crimes estão aumentando por causa disso e a mulher, que era tão recatada, está tão envolvida quanto o homem. Não vejo esperança para a humanidade. Quando Chico Xavier se apresentou na televisão para o famoso Pinga Fogo há mais de 40 anos atrás,
Uma questão muito semelhante a essa foi formulada por um jornalista ao Chico. E veja, cara ouvinte, que estávamos ainda na década de 1970, mais de 40 anos atrás, quando os valores morais eram diferentes dos de hoje. Naquele tempo, a questão sexual ainda era vista com muita reserva e poucos se habilitavam de tratar desse assunto num programa de televisão. Pois bem, o jornalista em questão perguntou ao Chico para onde caminhava a humanidade diante da nova onda do sexo livre, que era como se chamava, na época, a prática sexual fora do casamento. Chico Xavier encarou com muita serenidade a questão e respondeu. Segundo ele, Emmanuel estava lhe dizendo que aquilo, referindo-se ao sexo, que fora tratado até então com tanto preconceito, que fora reprimido com excessivo rigor durante séculos e milênios, criando um ambiente de muita tensão, agora eclodia de forma violenta. Essa violenta eclosão estava apenas produzindo seus primeiros efeitos na sociedade, mas ela certamente causaria muito mais problemas do que podíamos imaginar, com repercussões por muito e muito tempo, até que a humanidade, colhendo resultados desagradáveis, aos poucos encontrasse um caminho mais seguro para saber lidar com o problema. Chico queria dizer que tudo é aprendizado, que nós criamos os problemas e precisamos encontrar soluções, mas que a solução viria com sofrimento e com a transformação da humanidade. Alguém perguntou quanto demoraria para que a questão sexual atingisse um estágio de mais equilíbrio e menos problema. Ele respondeu que isso demoraria pelo menos uns 2 séculos. Nesta resposta do Chico, podemos perceber o processo de transformação que aconteceu no mundo através da história. Nada muda de um momento para o outro. Tudo aquilo que depende do homem, principalmente em termos de educação, exige muito tempo, porque implica em várias fases de desenvolvimento. Pelo que disse o Chico, portanto, não é para as próximas gerações que veremos soluções adequadas a esse tipo de problema. No entanto, prezado ouvinte, precisamos compreender a lei de Deus. Se considerarmos que a vida humana é curta, que já vivemos antes e vamos continuar vivendo depois, que somos espíritos imortais, vamos perceber que todos estamos aqui neste mundo para ajudar no progresso moral do planeta e que esse progresso ainda é lento por causa de nossas limitações e principalmente por causa de nossa acomodação. Todos temos participação nisso e precisamos incrementar a educação, educando-os. Os pais e os educadores, principalmente, têm um papel muito importante na formação de uma nova consciência moral para o futuro. Logo, não devemos descrer da humanidade, cara ouvinte. Quando Jesus renasceu em nosso mundo, há 2000 anos atrás, os problemas humanos eram bem mais complicados do que os de hoje. A vida humana era bem mais sofrida e mais curta. Havia mais intolerância e mais violência, mais perseguição e mais ignorância. Nem por isso Jesus desistiu de investir na humanidade e, sacrificando a própria vida, deixou-nos uma lição de amor e sabedoria que nos ajudará a vencer outros grandes obstáculos. E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou pelos celulares 997-512397, que é da Vivo, ou 981-792405 da TIM. E lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-512397, você também pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Estamos sorteando hoje o livro O Fotógrafo dos Espíritos, de Nedir Mendes da Rocha. E nosso ouvinte cristiano, residente em Veracruz, pergunta se a ciência já consegue provar a reencarnação ou pluralidade das existências. A ciência, no seu sentido mais amplo cristiano, é a busca do conhecimento que leva à verdade. Como não podemos abarcar toda a verdade de uma só vez, porque somos imperfeitos e limitados, a verdade vai se nos apresentando aos poucos conforme a evolução da humanidade.
É por isso que os cientistas trabalham o tempo todo para desvendar os mistérios da natureza, mas a ciência jamais se acaba. Kardec, no seu tempo, percebeu que a ciência humana busca a verdade material, ou seja, aquela que pode ser desvendada a partir da matéria ou das coisas próximas e perceptíveis. Mas o Espiritismo veio para buscar a verdade espiritual, muito mais ampla e bem mais difícil de ser obtida, porque o homem não tem acesso direto ao mundo espiritual. Por isso, Kardec afirmou que um precisa do outro, que a ciência e o Espiritismo se completam. O Espiritismo, que já tem a verdade da reencarnação, utilizando-se de seus próprios métodos, interessa-se pela ciência, porque sabe que a ciência, embora a seu modo, caminha para a verdade e glorifica a Deus. No entanto, a verdade é sempre incompleta para a ciência. Uma descoberta hoje pode contrariar uma verdade que ela proclamou ontem, e é bem possível que esta verdade de hoje seja ultrapassada por outra que se descobrirá amanhã. Como a ciência trabalha com verdades relativas, ou seja, verdades sujeitas a mudanças, e como os resultados dos estudos nem sempre são os mesmos, o critério mais seguro para se chegar à verdade é a repetição das observações e dos experimentos. Quanto maior o número de experiências para se obter algum resultado, fica mais patente a existência de uma lei que regula o fenômeno, e mais força ganha a descoberta para ser aceita como verdade científica. É assim que a ciência humana funciona. Por outro lado, Cristiano, vários cientistas realizam e já realizaram pesquisas, chegando a resultados que deixam evidente a reencarnação ou o fato de termos múltiplas existências na Terra. Podemos citar neste particular alguns pesquisadores como Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, autor de várias obras sobre suas pesquisas. Hernani Guimarães Andrade, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, e também autor de várias obras a respeito, tanto quanto o pesquisador indiano Hemendranath Banerjee, da Universidade de Rajasthan. Mas, como dissemos, a comunidade científica só se torna sensível aos valores das pesquisas quando elas se apresentam em número considerável, chamando muita atenção. Por isso que é importante que os estudiosos e pesquisadores que se interessam pelas investigações na área do espiritismo e particularmente da reencarnação, se ponham a realizar seus trabalhos de uma forma mais intensiva, fazendo com que elas apareçam e suscitem maior interesse da comunidade científica. E além do mais, Cristiano, quase sempre o que predomina no campo das investigações científicas são os assuntos ligados diretamente a interesses econômicos, quer dizer, aqueles que podem render muito dinheiro. Todos nós sabemos que é a economia que ainda move o mundo, que maior interesse desperta nos homens. Em vista disso, pouquíssimos são os cientistas que se dedicam a um trabalho de estudo no campo da espiritualidade, e quando o fazem, trata-se de pessoas abnegadas, idealistas, sem interesse financeiro, que acreditam na verdade e que se doam inteiramente para pôr a verdade em evidência. Geralmente, quando algum pesquisador se interessa por esse campo, acaba encontrando muita resistência e quase nenhuma colaboração. As pesquisas sempre custam dinheiro. Elas são muitas vezes demoradas e dispendiosas, e o pesquisador, se quiser levá-las adiante, sem contar com financiamento externo, precisa tirar os recursos de seu próprio bolso. No mais, podemos dizer que a reencarnação já está mais do que evidenciada pelos muitos resultados até então apresentados em estudos científicos. Ela só não é reconhecida pela maioria porque não conta com o apoio e a colaboração necessários que possam ajudar a incrementar mais estudos a respeito, realizando trabalhos mais abrangentes e em número suficiente para dirimir dúvidas e ratificar os resultados até então alcançados. Finalmente, vamos citar aqui algumas dessas obras de valor científico que demonstram fortes evidências de reencarnação. 20 casos sugestivos de reencarnação,
biologia e reencarnação, esta sem tradução para o português, crianças que se lembram de vidas passadas, essas 3 de autoria do Dr. Ian Stevenson, e reencarnação no Brasil, um primor de trabalho científico desenvolvido pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. E a Gabriela Rosário nos enviou um artigo sobre a terapia do abraço, resultado de uma pesquisa realizada na Universidade da Carolina do Norte, sob a coordenação do Dr. Chapel Hill. Segundo essa pesquisa, o abraço reduz o medo da mortalidade, diminui o ritmo cardíaco, melhora a função imunológica e os bebês, se abraçados, experimentam menos estresses quando adultos. Não temos dúvida de que esse estudo científico vem confirmar a crença popular de que o abraço faz bem à saúde, Gabriela. Na verdade, o abraço é uma manifestação do sentimento de quem ama ou de quem deseja o bem a alguém. Quando nos sentimos envolvidos pelo afeto de uma pessoa, muitos fenômenos acontecem dentro de nosso corpo, desencadeando agradáveis sensações de bem-estar. É por isso que os cientistas apontaram alguns efeitos orgânicos que puderam ser constatados na pesquisa, medindo as reações do cérebro, do sistema cardíaco e da defesa do corpo durante o abraço. Evidentemente, eles utilizaram recursos tecnológicos para registrarem tais reações nas pessoas, evidenciando aquilo em que já se acreditava que acontecesse. Contudo, devemos considerar que não se trata apenas de efeitos provocados pelo contato físico, mas pelo sentimento das pessoas que se abraçaram. Pois ao se abraçarem, elas transmitiram afeto umas às outras. E o afeto não é simplesmente uma reação orgânica, mas uma emissão do espírito, através de suas irradiações mentais. A raiz do sentimento e da vontade, portanto, está no espírito e não no corpo. Quando abraçamos alguém com muita ternura, por exemplo, as tendências é emitirmos irradiações mentais de proteção que atingem o corpo da pessoa abraçada por meio do cérebro, ou mais especificamente, por meio de uma glândula endócrina chamada pineal. É por ela que os espíritos se comunicam, seja a comunicação de encarnado para encarnado ou de desencarnado para encarnado. Se a pessoa que recebe o abraço dele participa com o mesmo sentimento de quem a abraçou, ela lhe emitirá também correntes mentais suaves e ternas. E assim, ambos estarão dando e recebendo ao mesmo tempo. É muito difícil alguém só dar e alguém só receber, a não ser em caso de se estar querendo transmitir boas sensações a um enfermo fragilizado. No entanto, essa emissão de corrente eletromagnética vai exercer uma ação eletroquímica no cérebro, favorecendo o equilíbrio do corpo e o bem-estar da alma. Por isso, o abraço e toda manifestação de carinho é importante, muitas vezes o suficiente para conduzir a pessoa de um estado de mal-estar a uma melhora surpreendente, tendo um efeito semelhante ao passe. Não se trata apenas, como muita gente pensa, de uma resposta psicológica, mas do envolvimento de uma série de mecanismos cerebrais que acabam por interferir positivamente em várias funções do organismo, como a cardíaca e a imunológica, inclusive transmitindo ânimo e levando o moral da pessoa necessitada. Se passarmos a utilizar o abraço com mais critério e com mais frequência no nosso dia a dia, a começar das relações familiares, como forma de saudação e cumprimento aos nossos entes queridos, perceberemos que o clima espiritual do lar vai melhorar muito, favorecendo a criação de um ambiente de alegria e paz dentro da nossa casa. Vocês não acham que o preconceito é fruto da imaturidade espiritual? Esta pergunta foi feita pela Cristina, ouvinte aqui do nosso programa. Não temos dúvidas sobre isso, Cristina. A vida nos tem ensinado, à medida que os anos passam, que as nossas concepções sobre tudo e sobre todos vão mudando.
É por isso que os mais velhos, com o tempo, vão adquirindo uma natural sabedoria, que se revela em cada um de uma forma. E esse processo, que vai conferindo maturidade a cada um de nós ao longo dos anos, acontece de forma natural, porque está na lei de evolução. Logo, não há como viver uma vida sem mudanças e sem surpresas. Esse processo de amadurecimento, portanto, é natural, e ele pode acontecer de forma consciente, quando a pessoa percebe que está mudando, ou de forma inconsciente, quando ela só vai dar conta que mudou lá na frente depois de muito tempo. A questão do preconceito, de fato, está atrelada a esse desenvolvimento, embora entendamos que ele se dá em ritmo e de maneira diferente em cada pessoa e em cada comunidade. Há pessoas que durante a vida toda não conseguem grandes avanços nesse terreno, ou seja, elas continuam alimentando preconceitos por muito tempo. Com certeza, não é a maioria. Outras, porém, em matéria de preconceito, dão grandes saltos e conseguem se libertar quase que completamente de sentimentos negativos que nutriam quando jovens. De qualquer forma, convém observar que, no contexto amplo da humanidade, os preconceitos tendem a desaparecer. Preconceitos ainda existem muitos. Preconceito de raça, preconceito de cor, de religião, preconceito social, preconceito contra minorias. Não podemos achar que não temos nenhum preconceito. Acreditamos que ainda não chegamos a esse nível, até porque há preconceitos instalados na sociedade difíceis de ser eliminados, por estarem enraizados em nossos costumes e tradições. Vencê-los é um desafio que hoje sabemos melhor como fazer, mas que por algum tempo ainda exigirá muito de cada um de nós. Ninguém mais que Jesus combateu tanto os preconceitos de uma época. Ele teve a coragem de encarar os costumes rígidos e arcaicos que ainda vigoravam em seu tempo. Alguns fatos de sua vida denotam muito isso, como os episódios da mulher adúltera e da prostituta, que causaram um grande mal-estar nos doutores da lei, os homens que representavam o pensamento religioso da época. Nesse sentido, Cristina, podemos afirmar que a religião, de um modo geral, tem sido uma das forças estimuladoras dos preconceitos do mundo. E atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. É o livro O Fotógrafo dos Espíritos, de Nedir Mendes da Rocha. Os nossos telefones à sua disposição são 34710700, telefone fixo aqui da Unirádio, e os celulares 997512397 e o 981792405. E ainda tem o WhatsApp, que você pode também se utilizar aí pelo número 997512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, o perispírito. Caro ouvinte, a primeira vez que encontramos a palavra perispírito é no livro dos Espíritos, questões de 93 a 95.
Trata-se de um tema importantíssimo porque é a partir dele que podemos entender o que nos acontece após a morte física, como os espíritos atuam no mundo espiritual e como eles podem se comunicar com os encarnados. No entanto, não é só isso. O perispírito tem um papel ainda mais amplo, porque ele não age apenas no mundo espiritual. Ele está agindo em nossa vida o tempo todo. Portanto, vamos entender melhor o que é perispírito. No início de suas observações, Kardec ficou intrigado com a seguinte questão: o espírito que se desprende do corpo após a morte, que é invisível para o olho humano, é constituído de alguma matéria? Como é que ele se faz visível a pessoas com a forma que tinha quando vivo? O que realmente sobrevive ao corpo? Eis a resposta dos instrutores a Kardec. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. A resposta dada há mais de 160 anos é bem simples e compreensível para a época. Ela se refere a um tipo de corpo próprio do espírito desencarnado que o acompanha no mundo espiritual, que leva as características exteriores do corpo físico que já morreu ou desapareceu, mas que é suficiente para identificá-lo. Esse corpo só tem a aparência do corpo físico, pois ele é formado de um tipo de matéria muito diferente da matéria que conhecemos. Uma matéria tão sutil que nos é invisível e que é formada a partir do fluido universal do planeta. Kardec deu o nome de perispírito a esse corpo, justamente porque ele envolve o espírito. O prefixo peri quer dizer em torno de, logo, perispírito quer dizer em torno do espírito. Mas não foi o espiritismo que primeiro tratou do assunto. As religiões mais antigas do mundo, milhares de anos atrás, desde os egípcios, já abordavam essa questão por alto. Paulo de Tarso, o grande propagador da doutrina cristã, chamou esse corpo de corpo espiritual em sua segunda carta aos Coríntios. E acrescentou mais: vivemos num corpo carnal e ressuscitamos num corpo espiritual. Ou seja, o corpo da ressurreição, que nada mais é do que o corpo com que cada um de nós adentra o mundo dos espíritos, ou seja, o corpo com o qual Jesus ressuscitou, aparecendo várias vezes aos discípulos. A matéria que constitui o perispírito tem uma consistência bem refinada em relação à matéria do corpo físico. Tanto assim que ela pode ser manipulada diretamente apenas pelo pensamento ou ondas mentais que irradia do espírito. É o que acontece no mundo espiritual, dependendo do padrão de pensamento e de sentimentos do desencarnado. E é o que acontece também quando o espírito vai reencarnar, ou seja, reiniciar a vida num novo corpo. Neste caso, o perispírito demonstra a propriedade de se amoldar à nova situação, de sofrer um processo de redução intensa a ponto de voltar a ser tão minúsculo a ponto de envolver a célula ovo dentro do corpo da mãe e assim reiniciar uma nova etapa de evolução durante o processo de gestação, presidindo o desenvolvimento do corpo que vai nascer para uma nova vida. Se você tiver dúvidas sobre o perispírito, ligue para a gente, mande o seu recado e nós lhe responderemos por este programa. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30, aqui na Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br.
Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegamos agora ao nosso momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Juliana. Bom dia, prezado ouvinte do Momento Espírita. Ninguém pode viver a tua vida. As pessoas devem seguir de espelhos em nossa caminhada, mas elas não são itens de primeira necessidade. Necessitar é diferente de compartilhar. Nenhuma criatura é teu salvador. Por isso, não peças amor. Dá amor sempre e não te prendas a ilusões e nem exijas dos outros mais do que eles possam te dar. Caro ouvinte, este é um pequeno trecho de uma das belas páginas do livro A Busca do Melhor, autoria do Espírito Hamed, pela mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, a mesma dupla que elaborou o best-seller Renovando Atitudes. Este é o livro que o Clube do Livro Espírita de Garça está distribuindo neste mês de maio aos seus associados, contendo palavras de esclarecimento, de conforto e de encorajamento para o leitor. Trata-se de mais uma publicação da editora Boa Nova, que vem com interessantes e oportunos pontos de reflexão e orientação para o nosso cotidiano. Nele, você vai encontrar páginas que abrangem os mais variados problemas, como crises do coração, culpa, fatalidade, força interior, o homem que se descobriu, e muitos outros com recomendações importantes como esta, de que todos precisamos. Quando sentir que uma crítica é verdadeira, não tenha receio e trabalhe para mudar. Quando, porém, ouvir algo que não condiz com aquilo que você é, desconsidere e continue sua caminhada com serenidade. Prezado ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco, que tem por objetivo divulgar a boa mensagem para a população, incentivando o bom hábito da leitura. O papel do clube é facilitar o acesso ao livro, que continua sendo um artigo muito caro em nosso país. Por isso mesmo, o Clube do Livro encaminha mensalmente um novo livro a cada associado por apenas R$ 17,00, valor da mensalidade. Este preço geralmente corresponde à metade do preço do livro na livraria. É, portanto, a grande oportunidade do leitor adquirir seu próprio livro e formar uma biblioteca em sua casa. Se você ainda não é associado do clube ou pretende presentear alguém com uma assinatura, entre em contato com o Daniel pelo celular 98127 7775, repetindo 98127 7775, e você passará a receber todo mês em sua casa um novo livro. Queremos lembrar de que ainda dispomos de alguns exemplares do livro do mês, A Busca do Melhor para vender para os não sócios, pelo preço da assinatura, apenas R$ 17,00. E não se esqueça, participando da campanha Consiga Mais Sócios, você receberá um livro de graça para cada novo associado que conseguir para o clube. Muito obrigado pela sua atenção, faça uma boa leitura e tenha uma ótima e abençoada semana. Atividades no Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, teremos palestra sobre o tema As Três Revelações, com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu.
Na terça-feira, ainda no caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e também do livro Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Essas reuniões são abertas ao público. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado, às 14 horas, no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, com os adolescentes até os 14 anos. Para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas a partir dos 14 anos acontecem aos sábados às 16 horas, lá na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação, principalmente. Lá você será recebido pela Paula, pela Marina, Sueli, Maria, Ione, Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da rua 7 de setembro, número 42. Cinema beneficente nesta sexta-feira. É o que o Lar Meimei estará realizando na próxima sexta-feira, 25 de maio, no salão do Centro Espírita Caminho de Damasco, ali na Rua Gabriela 178, quando será exibido o filme A Cabana, baseado na obra do mesmo título, autoria de William Young. A sessão começa às 20 horas e o ingresso é obtido junto à biblioteca do centro em troca de 1 quilo de algum produto alimentício não perecível. O alimento arrecadado será destinado inteiramente às cestas básicas oferecidas mensalmente pelo Meimei às famílias assistidas. Palestra amanhã no CFEAC de Vilar Asceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vilar Asceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública, com início às 20 horas. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados aqui pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, portanto, às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco fica aberta ao público todos os dias, das 17h30 até as 20 horas, menos na quinta-feira. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia. Um tema extremamente delicado, mas um livro sutil. Estação Amizade. 10 jovens lutando contra o suicídio, de Dalmo Duque, editora do Conhecimento. A amizade salva vidas. Estação Amizade conta as experiências de um adolescente em busca de um amigo desaparecido. No percurso pela cidade onde mora, ele relata as transformações que estão acontecendo em sua vida e na vida de 9 colegas de escola, o Quarteto Fantástico. Numa época em que as máscaras, as dissimulações e as subjetividades foram totalmente assaltadas pela transparência das redes sociais. Todos estão envolvidos numa perigosa trama e num segredo nascido numa estação de trem, que é o ponto de encontro, de surpresas e de aprofundamento das relações do grupo. A narrativa revela os conflitos íntimos desses jovens, todos ligados direta ou indiretamente a familiares com históricos de depressão, ansiedade, pânico e suicídio.
Apesar dos obstáculos e das dificuldades enfrentadas por eles, a forte amizade que os liga vai ser o ponto-chave da trama. E também a perspectiva de uma nova proposta que se abre para eles. Com toda certeza, como um de seus maiores desafios da vida. Mesmo que não existisse mais nenhum lugar para onde a gente pudesse fugir, restaria a possibilidade de mergulharmos em nosso mundo interno. Nossas estações são verão, outono, inverno e primavera. Para cada pessoa, uma trajetória. Para cada trajetória, uma estação diferente. Qual é a sua estação? Qual o rumo da sua viagem? Venha, te esperamos na estação da Biblioteca Batuíra de Garça. Até domingo próximo. Passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro O Fotógrafo dos Espíritos, de Nedir Mendes da Rocha, livro que anunciamos no início da edição de hoje. E hoje, quem ganha o livro é o nosso ouvinte Marino Lanatovitz, que mora lá na Rua Lagoas, 1235. Parabéns, Marino. Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. E obrigada, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana, com muita saúde e paz. Vamos encerrar nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.